Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre trigonometria, razões trigonométricas. Espero que vocês gostem dessa aula. Não esqueçam de dar o seu joinha, de compartilhar e de se inscrever no canal. Vamos lá? Trigonometria, razões trigonométricas. Estudo das relações das medidas dos lados e dos ângulos internos de um triângulo retângulo. Bem, eu aqui estou falando o quê? Que eu vou ver a medida do lado e a medida dos ângulos de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem que ter obrigatoriamente um ângulo de 90 graus. Ou seja, ele tem que ter um lado na horizontal e um lado na vertical. Esses dois segmentos de reta se encontram, tá? E formam um ângulo de 90 graus. Não importa a posição. Ele pode estar nessa posição que está aqui, pode estar assim, pode estar assim. O importante é que ele tenha um ângulo de 90 graus, tá? Tendo um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Essas pontas dele são os vértices. O que é o vértice? É o encontro de dois segmentos de reta, de dois lados. Se encontram e formam o vértice. O vértice são as pontas de um triângulo e ele é representado por letras maiúsculas. Dentro do triângulo eu tenho os ângulos. O que são ângulos? Aberturas. Essa abertura aqui tem 90 graus. Essa abertura aqui tem menos que 90 graus e essa outra abertura tem menos que 90 graus. Como eu sei disso? Porque a soma dos três ângulos internos de um triângulo dá 180. Se aqui eu já tenho 90, eu não tenho como ter 90 no outro, senão, como iria somar 90 mais 90 já daria 180. Eu não teria como ter mais um ângulo de 90 aqui dentro. Então, todo triângulo tem apenas um ângulo de 90 graus, não tem como ele ter mais de um, tá? Ele tem que somar 180 graus. Então, nós vimos o quê? Eu preciso de um triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Os vértices são representados por letras maiúsculas e dentro do meu triângulo eu tenho os ângulos. Eles são representados por uma letra que tenha esse símbolo, como se fosse um acento circunflexo. Esse acento simboliza o quê? Ângulo. Então, sempre que falar em ângulo, vocês vão ver que ele vai estar com esse acentinho aqui. Agora vamos ver o que são lados no triângulo retângulo. No triângulo, lado e cateto é a mesma coisa. Eu tenho um cateto e tenho um cateto. Mas tem um lado que tem um nome especial, que eu não vou chamar de cateto. Eu vou chamar de hipotenusa. Esse lado que eu chamo de hipotenusa é o que fica oposto ao ângulo reto. O ângulo reto não está aqui? O ângulo de 90 graus. Em frente a esse ângulo de 90 graus, eu vou chamar de hipotenusa. Professora, como eu vou achar quem é a hipotenusa no triângulo? É só procurar onde está o ângulo de 90 graus. Tá? Ó, aqui está o ângulo de 90 graus. Então, onde é que está a hipotenusa desse triângulo aqui? Aqui em frente. Ó, no lado oposto ao ângulo. Aqui está a hipotenusa. E os outros dois que não são hipotenusa? São catetos. Cateto, cateto. Então, eu tenho a hipotenusa em frente ao ângulo de 90 graus. É só eu procurar o ângulo de 90 graus. Em frente a ele, no lado oposto a esse ângulo, vai ser a hipotenusa. Vou representar pela letrinha A. E tenho dois catetos, tá? Os outros dois lados eu chamo de cateto. Agora vamos ver o que é um cateto oposto e o que é um cateto adjacente. Então, aqui eu tenho o vértice B. Em frente ao vértice B,
Quem é que está em frente a ele? O lado oposto a ele. É o lado B. Então, esse aqui é o cateto B. Ó. Ele está em frente, está no lado oposto ao vértice B. Quem é que está no lado oposto ao vértice C? Ó, aqui está o vértice C. Quem é que está em frente ao vértice C? É o lado C. Então, eu tenho em letra minúscula A, B e C, que são os lados do triângulo. A hipotenusa, que é representado pela letra A minúscula, o cateto oposto ao vértice B, tá? Ao ângulo B, tá aqui, o B minúsculo, e o cateto que está oposto ao ângulo C, que é o C minúsculo, tá representado pela letra minúscula. Então, letras minúsculas representam o quê? Os lados, tá? Letras maiúsculas representam o quê? O vértice. O vértice é representado pela letra maiúscula. E as letras com esse símbolo representam os ângulos, tá? Então, nós temos essas três formas de mostrar. O vértice sempre com letra maiúscula, os lados com letra minúscula e os ângulos com esse acento circunflexozinho aqui, tá? Esse símbolo aqui que fica em cima das letras. Então, quando vocês virem isso aqui, sabe que é ângulo, tá falando de abertura, de grau, tá? Os graus, os ângulos são medidos em graus. Esse aqui tem 90, esse aqui pode ter 30, 40, 50, esse aqui pode ter 60, 25. Os ângulos são dados em 25 o quê? Graus. 90 o quê? Graus. 60 o quê? Graus. O grau é a abertura entre dois segmentos de retas. Vai mostrando o grau. Então vamos lá. Nós vimos aqui que o triângulo tem dois catetos, representados por letra minúscula, e tem a hipotenusa, representado pela letra A. O cateto fica em frente ao meu vértice. Se aqui é o vértice C, em frente a ele vou ter o lado C. Se aqui é o meu vértice B, em frente a ele, lado oposto a ele, eu vou ter o ângulo, o lado B, tá? Agora vamos ver como é que eu calculo o cateto oposto e o cateto adjacente. O que é isso? Cateto oposto a gente acabou de ver. É o que fica do lado oposto, em frente. E o cateto adjacente é o lado que fica coladinho no meu ângulo. Então vamos ver aqui. Quem seria o cateto oposto ao ângulo B? Eu estou falando desse ângulo aqui. Quem é o cateto oposto ao ângulo B? É esse lado B. O lado B é o cateto, ou seja, é o lado oposto ao ângulo B. Quem é o cateto adjacente ao ângulo B? Qual é o lado que está coladinho aqui no meu ângulo B? Está do lado dele, não está em frente, está do lado. Ó, é o lado C. É o cateto C, tá vendo aqui, ó? Esse cateto eu chamo de cateto adjacente ao ângulo B. Por quê? Porque ele está do lado do ângulo B. E o outro é hipotenusa. Eu estou falando de cateto, de lado. Então, eu tenho o ângulo B, em frente ao ângulo B, o cateto B, o cateto oposto B, e ao lado dele o cateto adjacente, que é o C. Ângulo C. Agora, eu não vou mais olhar para o ângulo B. Eu vou olhar em relação ao ângulo C. Quem é o cateto oposto em relação a esse ângulo aqui? Quem é que está em frente a ele? É o lado C. Então, o cateto oposto ao ângulo C é o lado C. Quem é o cateto adjacente ao ângulo C? Qual é o lado? Está ao lado do ângulo C. Ó, é o cateto B. Ó. Esse cateto B aqui, ó, esse lado B, ó, ele está coladinho no ângulo C. Então, o B é o cateto adjacente ao ângulo C. E o outro lado? O outro é a hipotenusa. Então, como é que eu sei quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente de um ângulo? Eu vou olhar qual ângulo eu quero. Se eu quero o ângulo B, eu vou olhar quem está em frente a ele é o cateto oposto a ele. Aí vou olhar quem é.
E quem está ao lado dele é o cateto adjacente. Agora eu não quero mais saber do ângulo B, eu quero saber do ângulo C. Quem está em frente a ele é o cateto oposto. Quem está ao lado dele é o cateto adjacente, tá? Então aqui nós já aprendemos a achar o cateto oposto do ângulo B e o cateto oposto, o cateto adjacente ao ângulo B, que é esse ângulo C aqui, tá? E olhando para o ângulo C, o cateto oposto ao ângulo C é o lado C. E o cateto adjacente ao ângulo C é o lado B, o cateto B, tá ok? Bem, agora nós vamos aprender a achar o seno, o cosseno e a tangente em um triângulo retângulo. Como a gente faz isso? O seno de um ângulo qualquer, eu vou chamar de alfa, porque eu não vou falar especificamente desse triângulo ABC. O seno de qualquer triângulo tem uma receitinha, uma divisão, é cateto oposto. Oposto a quem? Nesse caso aqui é o ângulo alfa. Se o ângulo alfa for o meu B, o cateto oposto é o da frente. Se o ângulo alfa for o meu ângulo C, é o da frente. Então, qual é a receita para todos os triângulos? Eu vou olhar o ângulo que eu quero e a receita para achar o meu seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é mais fácil de achar, né? Que a hipotenusa está de frente, do lado oposto ao ângulo reto. Achei o ângulo reto, eu vou achar a hipotenusa, tá ok? Então, eu vou abreviar isso aqui, vai ficar assim, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, vou botar aqui, OP, oposto sobre H, sobre a hipotenusa, tá? Cosseno, como é que eu acho o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente, ou seja, aquele que está ao lado do meu ângulo, sobre a hipotenusa também. Então, tanto no seno como no cosseno, eu vou dividir por quem? Pela hipotenusa, pelo ângulo que está em frente ao meu ângulo, pelo lado que está em frente ao meu ângulo de 90 graus. Então, cateto adjacente do ângulo alfa. Vamos supor que meu ângulo alfa seja o B. Qual é o cosseno dele? É o cateto adjacente a ele, dividido pela hipotenusa, tá? Então, vou botar aqui a fórmula. Vou abreviar cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente vai botar como isso? AD, que é adjacente, sobre H, hipotenusa, tá? Tangente. Como eu calculo a tangente de alfa? Alfa é um ângulo qualquer, tá? Pode ser B, pode ser C. Como eu calculo a tangente de alfa? Cateto oposto dividido pelo cateto, aqui não é hipotenusa, dividido pelo cateto adjacente. Aqui são só os lados, eu vou dividir aqui um lado pelo outro, tá? Dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a alfa? Depende. Se meu alfa for B, for meu ângulo B, o cateto, a tangente vai ser o B dividido pelo cateto adjacente, pelo C. Tá? Quem é o cateto oposto? B. Quem é cateto adjacente? C. Tá? Desse ângulo B. Agora, se o meu alfa for o ângulo C, eu estou olhando o ângulo C, quem vai ser a tangente? Cateto oposto, C, dividido pelo cateto adjacente, B. Ficaria C dividido por B, tá? Então, vou abreviar aqui. Cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, vai ficar oposto dividido pelo adjacente. Bem, gente, aqui é bem fácil de identificar. Oposto é quem está em frente, adjacente é quem está do lado. A hipotenusa não conta porque ela não é considerada nem cateto. Por quê? Embora ela seja um lado, ela tem um nome especial.
Então, deixa ela de fora, não pensa na hipotenusa. Você tem somente dois lados para você achar o seno, o cosseno e a tangente. A hipotenusa, você já identifica, pegou um triângulo retângulo, já identifica quem é a hipotenusa. O que sobrar é cateto. Se ele vai ser adjacente ou oposto, vai depender do ângulo que você está vendo. Se você olhar aqui, de cima para o ângulo B, cateto oposto é o lado B que está em frente. Se você olhar para o C, o cateto oposto é o C. E o cateto adjacente, se você estiver olhando do B, o cateto que está ao lado dele, o lado que está ao lado do ângulo B, é o C. Se você estiver olhando aqui pelo ângulo C, quem é o cateto adjacente do ângulo C? É esse aqui, que está ao lado dele. E o cateto oposto? É o C que está à frente dele. Então, cateto oposto sempre vai estar à frente, tá? Ao lado oposto. E o cateto adjacente sempre vai estar do lado, coladinho naquele ângulo que eu quero, tá? Então, se eu tenho aqui, se eu quero ver o ângulo C, qual é o lado que está coladinho nele? É o lado B. Sem ser hipotenusa. A hipotenusa eu não vou contar porque ela é um lado especial. Se eu estou olhando o ângulo B, quem é que está coladinho aqui no ângulo B? É o lado C. Então, esse lado C é o meu lado adjacente. É o meu cateto adjacente, tá? Bem, essas aberturas dos ângulos vão me dar medidas do seno, do cosseno e da tangente. Mas eu não tenho como decorar todas essas medidas. Existe uma tabelinha que vai me dizer quanto é o seno de 20 graus, 62 graus, quanto é o seno de 75 graus. Eu tenho uma tabela para olhar. Mas existem alguns ângulos que são ângulos notáveis. Por que notáveis? Que a gente usa muito. Esses eu vou ter que decorar, botar na minha mente, lembrar quais são esses senos, cossenos e tangentes desses ângulos, tá? Por quê? Porque esses são usados e eles não costumam dar. Esses aqui a gente vai decorar. Como, professora, que eu vou decorar isso? Como é que eu vou saber quem é o seno de 30 graus, o seno de 45, o seno de 60? A gente vai ver agora. Vou fazer um jeitinho aqui bem fácil para vocês aprenderem. Em primeiro lugar, vocês têm que aprender a montar a tabelinha de ângulos notáveis. 30, 45 e 60 graus. Seno, cosseno e tangente. X é o meu ângulo, que eu não sei qual é, tá? O ângulo pode ser 30, o ângulo pode ser 45, o ângulo pode ser 60. Então, como é que eu monto essa tabelinha? Olha, vou fazer até com uma cor diferente aqui. 1, 2, 3. Cosseno. 3, 2, 1. Só isso? Não. Essa é a primeira parte. Tudo isso dividido por 2. Todos eles divididos por 2. Então, tudo, denominador, 2, 2, 2, 2, 2. Só isso, mais uma coisa. Tudo é raiz. Raiz de 2, raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 2. E 1. O 1 não precisa colocar na raiz. Então, eu tenho 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo dividido por 2 e sem ser o 1, tudo na raiz. Tá? Só 1 que eu não vou botar na raiz. E a tangente? 3, 1, 3. Também na raiz. O 3 na raiz, o 3 na raiz. Sendo que esse primeiro 3 é o único que vai ser diferente, porque vai ser dividido por 3. É raiz de 3 sobre 3. O restante é isso aí que vocês têm. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo dividido por 2. Tudo com 2 no denominador. E raiz em todos os números que não sejam 1. Raiz no 2, raiz no 3, raiz no 3, raiz no 2. E aqui é 3, 1, 3. Raiz, raiz e aqui dividido por 3. É o único diferente é esse aqui, que tem o denominador 3, que é a tangente, tá? O restante... Bem, essa foi a forma que eu achei para decorar, tá? Mas vocês podem criar a fórmula de vocês, uma musiquinha, vocês podem associar de uma outra forma, mas o 1, 2, 3 e o 3, 2, 1, eu acho que ninguém esquece, né? E os denominadores são iguais para todos, é tudo com denominador 2, também não tem o que errar.
E o que não for 1 vai estar na raiz, tá? O que não for 1 no numerador vai estar na raiz. Só um que não fica na raiz, os outros ficam dentro da raiz. Então, ficou 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo dividido por 2, e o 2 e o 3 na raiz. E o último, 3, 1, 3, também na raiz, e o denominador 3, tá? Então, 1, 2, 3, tudo dividido por 2. 3, 2, 1, tudo dividido por 2. Raiz, raiz, tudo que não é 1 vai ter raiz. E a tangente, 3, 1, 3. Para que a gente vai saber isso, professora? Porque a gente vai fazer agora operações com triângulo e vai precisar dessas informações, tá ok? Vou fazer um exercício com vocês para mostrar como é que a gente faz a aplicação disso aí. Vamos lá? Bem, gente, agora eu tenho um triângulo retângulo que tem um ângulo que me foi dado, que é de 30 graus, e me foi dado também o valor da hipotenusa. Como eu sei que é hipotenusa? Porque está em frente ao meu ângulo reto, está no lado oposto ao meu ângulo de 90 graus. Então, esse 16 aqui é a hipotenusa, ok? Então, eu quero saber o quê? O valor dos meus catetos, o valor dos meus lados. Eu vou chamar esse lado aqui de x, eu vou chamar esse lado aqui de y, tá? Eu quero saber quem é x e quem é y. Mas, professora, só tem um lado aqui, só a hipotenusa. Mas também tem o grau. Tem o grau do ângulo interno. Pelo grau do ângulo interno, eu consigo achar o valor dos meus lados, da medida dos meus lados. Como? Eu tenho que achar, o que eu sei? Que o seno de 30 graus, por exemplo, é igual a meio. Então, seno, vou botar com outra cor aqui. Seno de 30 graus é igual a 1 meio. Lembra? 1, 2, 3. 30 graus é o primeiro grau, ó, dos três notáveis. Ó. Primeiro ângulo notável. Então, 30, 45 e 60. 1, 2, 3. Eu sei também que o seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o que eu tenho aqui? Quem é a minha hipotenusa? 16 centímetros. O cateto oposto, eu não sei quem é. Quem é o cateto oposto ao meu ângulo de 30 graus? Ó, é o x. Então, eu sei que o meu cateto oposto, x, sobre a hipotenusa, que é 16, é a mesma coisa que o meu seno de 30 graus, 1 meio. Então, eu vou igualar 1 meio. Então, 1 meio é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui? Oposto ao ângulo de 30 graus? X. Quem é a hipotenusa? 16 centímetros. Bem, agora que eu achei, eu vou multiplicar cruzado, tá? 2x é igual a 16 vezes 1, 16. Tudo bem até aí? X é igual a 16. Esse 2 que está multiplicando vem para o segundo membro dividindo. X é igual a 16 dividido por 2, 8. 8 o quê? 8 centímetros. Achei o valor de um dos meus catetos. 8 centímetros. Bem, então eu já achei um dos valores. Vou apagar aqui e vamos fazer agora o cálculo para achar y. Eu já tenho a hipotenusa, eu tenho o meu cateto oposto, está faltando eu achar o valor de quem? Do meu cateto adjacente, que é y. Vou fazer o cosseno agora. O cosseno de 30 graus é igual. Lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, começa com 3. Então, é raiz de 3 sobre 2. Estou falando de 30 graus. O primeiro dos meus ângulos notáveis, tá?
E o cosseno, o que é cosseno de um ângulo? É cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, que está ao lado dele? É o Y. Quem é a hipotenusa? 16. Agora, eu vou igualar. Se o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 30 graus é cateto adjacente sobre a hipotenusa, logo, raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 16, tá? Tem uma proporção aqui, então eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. 2y é igual a 16 raiz de 3, tá? Multipliquei 2 vezes y e 16 vezes raiz de 3. Y vai ser igual a 16 raiz de 3. Esse 2 que estava multiplicando y vai para o segundo membro dividindo. Y é igual a 16 dividido por 2, 8 raiz de 3. 8 raiz de 3 o quê? Centímetros. Então, quem é y? 8 raiz de 3 centímetros. Pronto, consegui, através do meu ângulo, achar o meu cateto x, meu lado x, e o meu lado y, meu cateto y. Basta que eu tenha as seguintes informações. A hipotenusa em frente ao ângulo reto. Dependendo do meu ângulo, quem está em frente a ele, cateto oposto. Quem está ao lado do meu ângulo, cateto adjacente, tá? Isso vale para qualquer posição do meu ângulo. Em frente, cateto oposto, tá? Ao lado, cateto adjacente. Bem, gente, então isso aqui, eu consigo achar os lados de qualquer triângulo se eu souber o ângulo e pelo menos um dos lados. Eu tenho como calcular a hipotenusa, eu tenho como calcular os catetos, tá? Vai depender do ângulo que vão me dar, se vai ser um ângulo de 30 graus, se vai ser um ângulo de 60, se vai ser um ângulo de 45, ou se vão me dar uma tabela com o valor do ângulo que eles deram ali dentro. Se não for nenhum desses três, eu não tenho como saber de cabeça, muito difícil decorar. Professora, eu não lembro como é que faz, quem é seno, quem é cosseno. O seno e o cosseno, embaixo deles fica a hipotenusa. Então, os dois ficam sobre a hipotenusa, tanto o seno como o cosseno. Vocês só vão lembrar da parte de cima. No seno, cateto oposto. No cosseno, cateto adjacente. E a tangente? São os dois lados, um sobre o outro. Aí não entra a hipotenusa na tangente. É o cateto oposto, que era o seno, sobre o cateto adjacente, que é o cosseno, tá? Então, não tem muito o que errar. Ó, seno, oposto, hipotenusa. Cosseno, adjacente, hipotenusa. Tangente, oposto sobre adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Então, dá um pouquinho de trabalho, mas conforme vocês forem usando, vocês vão acabar decorando. Não tem jeito, de tanto usar, vai aprender. Bem, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. Não esqueçam de curtir, de se inscrever e de compartilhar com os amigos.